Hoje nós vamos conversar sobre alguns comportamentos que a gente faz durante o dia, mas que interferem também na nossa rotina de sono durante a noite. Um dos primeiros pontos é em relação ao nosso comportamento alimentar. Então, eu sei que na nossa cultura é muito comum que a gente ingira alimentos com cafeína, alimentos que são estimulantes, né? Principalmente o café, na verdade. Eu acho que café e chocolate são dois alimentos que a gente mais consome que tem cafeína. Só que esses produtos, eles impactam na qualidade do sono. Então, às vezes, atentar para que não haja consumo destes produtos a partir de um determinado horário é algo que vai ajudar a criança a dormir melhor. Outro ponto que eu tenho que atentar é qual a faixa etária mesmo da criança. Então, até uma determinada idade, não é adequado que a criança sequer consuma esses produtos, porque eles vão impactar no desenvolvimento dela. A gente vai falar mais de alimentação daqui a um tempo. Então eu preciso ter uma atenção a esta questão nutricional e como a ingestão de alguns alimentos, às vezes uma comida muito pesada, próxima à hora de dormir, então você come muito próxima à hora de dormir, também pode impactar negativamente na rotina de sono. Então atentar para esse comportamento alimentar é algo que vai ajudar para que durante a noite a criança consiga dormir bem, consiga dormir melhor por mais tempo. A nossa rotina de atividades físicas também interfere nessa questão do sono. Então, a recomendação é que durante o dia a criança tenha várias atividades físicas, que de repente ela pratique um esporte, ou que se ela não pratica um esporte, ela tenha durante o dia momentos para ir para o play, para brincar, para sair, para ela se movimentar, né? Para ela ter momentos de atividades motoras e atividades físicas. Então, isso é algo que vai ajudar durante a noite que ela tenha um melhor sono. Então, a prática de exercícios interfere no sono. Só que, lembra que a gente falou de uma horinha antes do horário de dormir, a gente ir diminuindo a quantidade de estimulação da criança e ajudando ela a relaxar? Pois é. Eu preciso estar muito atento para que essas atividades físicas e essa animação toda ela vá diminuindo perto de dormir e de repente não esteja próxima à hora de dormir, a criança ainda está brincando no pula-pula, está andando de bicicleta, está fazendo alguma coisa que acaba dificultando essa rotina do sono, acaba estimulando muito e dificultando que a criança venha dormir à noite. Então, atividades físicas são sim algo que vão ajudar a criança a dormir, vão ajudar, na verdade, em muitas esferas diferentes, né, da vida da criança, mas eu preciso atentar para o horário, mais ou menos, que isso ocorre, e verificar se, de repente, eu não posso concentrar isso num horário durante o dia e à noite ela ter atividades que sejam mais tranquilas, principalmente próximo ao horário de dormir. Então, aquele momento que a gente diz, por hoje, vamos tomar um banho e vamos para a hora de dormir, né? Então atentem para isso. Se dentro da rotina da família de vocês, as atividades físicas acabam acontecendo durante a noite, de acordo com a estrutura da rotina de vocês, tentem pelo menos ter essa questão da proximidade com o horário de dormir e vocês irem diminuindo a quantidade de atividades físicas. Então, e pensar de repente de acrescentar aí algumas atividades mais tranquilas também para ter uma variação. Então vocês podem estar analisando. A gente pode, por exemplo, a família gosta de sair para andar de bicicleta à noite, esse é o único momento possível. Mas quando chegar em casa, ir dando a desconectada, ir se organizando por horário de dormir. Isso também já vai ajudar para essa criança. Um outro ponto que a gente deve atentar é a questão do cochilo, né? Então a gente sabe que algumas crianças, elas vão, principalmente as menores, elas vão dormir mais, dormir por mais tempo. A gente tem no Brasil a questão do cochilo como uma questão cultural e dormir à tarde, ter esse cochilinho não é algo que vai ser prejudicial para a criança, né? Pode ser inclusive um complemento para a rotina de sono. Então não é algo que a princípio é ruim, pode ser inclusive benéfico. Mas se a criança está tendo dificuldade para dormir à noite, se a criança acorda muito durante a noite, se ela está tendo dificuldade para pegar no sono e dormindo muito pouco durante a noite, eu preciso atentar para esse cochilo. Será que ele está ajudando ou será que a criança de repente está fazendo uma troca do dia pela noite e isso está prejudicando ela?
Então, se vocês observarem que de repente esse é o caso de vocês e que esses cochilos a criança na verdade está trocando muito do dia pela noite, uma coisa que vocês podem fazer é tentar diminuir o tempo de cochilo, né? Então, para ele ser um tempo menor, ou até verificar se há necessidade ainda hoje dessa criança ter um cochilo durante esse horário. Eu sei que fazer isso pode ser muito complicado, porque de repente a mesma criança que durante a noite ela tá, vamos lá, vamos brincar. Durante o dia ela tá, né? Então você tenta e ela tá dormindo. Então, como a gente pode fazer isso sem que seja ruim para a criança, sem que seja agressivo para a criança, do tipo, não, você não pode dormir. Imagina, você está morrendo de sono e não poder dormir, né? Então, como a gente pode fazer isso de modo que não seja uma coisa ruim ou não seja uma coisa negativa para a criança? Uma forma é a gente tentar estabelecer durante o dia, durante esse horário que ela vai sentir o soninho, várias atividades maravilhosas, divertidas, sai, aquele horário que a gente vai sair, a gente vai para um shopping, a gente vai para o parquinho, a gente vai fazer tudo de mais animado que existe, que a criança ame fazer, que a criança goste, que ela se anime, que ela ache legal, que ela não queira dormir porque ela está fazendo coisas muito bacanas. Então, uma forma é justamente essa, eu programo atividades que a criança gosta, atividades que para ela é legal, atividades que ela acha interessante, mais ou menos para o mesmo horário, de modo que eu não preciso dizer, não, você não pode dormir, que você precisa dormir à noite. Por quê? Porque ela nem vai querer dormir, ela vai estar fazendo um monte de coisa legal. E aí não se torna algo ruim, não se torna algo agressivo para a criança, nem para vocês, né? E ajuda ela a ir organizando o horário, organizando essa rotina de sono de um modo mais positivo, de um modo mais leve, de um modo mais tranquilo para ela. Espero que vocês tenham gostado dessas sugestões e a gente se vê na próxima aula.